Não tem o acorde na música? O que é o acorde? São notas que estão de acordo. No caso da música, você tem um acorde dissonante. Ou seja, aquilo inspira uma sensação negativa, ruim. Então, as músicas dissonantes, elas são mais propícias a esse tipo de coisa. Oi, fala aí. As pessoas comentam que a frequência sonora do funk e do trap chama espírito maligno também. Existem essas teorias. Existem estudos. A Igreja Católica, quando ela se consolida, eles tiraram os instrumentos de percussão. Porque eles não queriam que as pessoas tivessem o transe. Ah, é? É, eles limitaram. O Sam Parnia, cara, ele fez uma parada muito louca, porque a pesquisa foi o seguinte, a pena que eu não tava com o livro dele aqui pra trazer pra galera. Ali, ó, o Mr. Robot lá. Aí, se vocês puderem, ver se acham os livros do Dr. Sam Parnia. É Sam de S-A-M, Parnia é igual a gente fala mesmo, P-A-R-N-I-A. Sam Parnia. Se puder achar alguns livros, né? Ele tem livros brilhantes. Acho que tinha um livro dele só em português, acho que tá esgotado. O que esse cara começou a ouvir de relato? Eu saí do corpo e fiquei flutuando e vi meu corpo lá embaixo na maca. Sabe o que ele fez? Ele pegou umas prateleiras, botou quase no teto e botou uns negócios escritos, uns desenhos, pra perguntar pro cara. Vê se lê lá. Cara... houve casos que o cara conseguiu ler. Pô, como que explica uma parada dessa, cara? Significa o quê? A consciência humana, não estamos falando de alma, a consciência humana, ela permanece mesmo quando o cérebro já foi pro beleléu. É a conclusão que ele chega. E é uma conclusão loucaça. Inclusive, a gente acha que esse negócio de ressuscitar as pessoas é antigo. Isso é dos anos 60, você acredita? Como assim? Que inventaram massagem cardíaca. Não tinha antes? Não existia, inventou nos anos 50 e 60. Então é uma parada recente. E aí o que acontece? Quando você tem esse negócio de ressuscitar os caras, começa essas histórias malucas. Então isso é muito recente ainda. Não é uma coisa nova, né? Tem vários... É um estudo que não é tão antigo, né? Mas assim... Eu já vi histórias de, por exemplo, uma batida de carro. Aí o jovem estava dentro do carro e ele se viu saindo do carro e ele ficou sentado na calçada olhando para o carro e ele dentro do carro. Que doideira. Ou seja, parece que aí já entra um negócio meio ancião lá da Marvel, né? Que dá aquela pancada no peito do cara, a alma sai para trás. Lembra do Doutor Estranho? Parece que tem um negócio desse também. Né? Tem também no Matrix, tem essa cena também aquele personagem que é meio um fantasma, lembra? Os gêmeos. Os gêmeos. Os gêmeos, né? Os brancos. Ali também, outro dia eu tava mostrando pro meu filho essas cenas de... Aquela cena de perseguição na autoestrada ali. Eles construíram aquela estrada. Construíram. Né? Eu vi. Não sei quantos quilômetros. Eu botei pra ele ver o making off. Ah, tem? Tem, botei. Fantástico. Não, ele falou, um abraço aí pro Danielzinho, meu filho. Ele falou, pai, procura o making off disso aí que eu quero ver. Ah, você tá brincando. Falou, aí eu falei, não, vou botar agora. Só que a gente achou um vídeo meio fuleiro, assim, a qualidade, né? Aí esse filme é muito antigo. Eu sou da época, que eu tinha o DVD com os extras. Que era... A galera nerd ficava ali direto, né, assistindo. Total. Uma vez eu fiquei chateado, não lembro qual foi o filme. Aí no final dos extras, o cara... Era tipo assim, o diretor comentando, né? Sei. Ele terminou e falou assim... Aí, meu irmão, vai arrumar alguma coisa pra fazer. Se você chegou até aqui, você tem nada pra fazer, não? O quê? Falei, pô, meu irmão. Zoando ainda com a falei, gente. Pô, me ofendeu. Eu falei, pô, fiquei com raiva, né? Você tem nada pra fazer, não? Ouvi 2 horas de comentário do diretor, pô. Vai caçar alguma coisa pra fazer. Falei, caralho, me sacaneou, hein? Então, cara, isso é muito louco. Por quê? Se hoje vamos supor que a inteligência artificial será realmente uma inteligência. E que seria, tudo hipotético, seria possível a máquina se tornar autoconsciente. A gente teria, portanto, uma consciência que não está numa plataforma biológica. É uma consciência na pedra, no silício. Pô. Então, se uma consciência consegue rodar numa plataforma metálica mineral, ela pode rodar fora na nuvem, pô. No éter. Então, para mim, o anjo, ele é um sistema operacional que ele não tá rodando num hardware físico. O espírito... Tá fora, né? Ele tá fora. Então, a ideia maluca, faz sentido. Só que aí o que acontece? Quando você tem um demônio que incorpora uma pessoa, esse sistema operacional, essa inteligência artificial que tá hackeando um HD, um hardware. Exato. Entendeu? Deixou uma brecha, esse vírus entrou. Ele entrou, um malware ali. Um malware. Eu vejo cara, assim. Essa analogia é boa, né, cara? É. Que você
Quando você tá fechado é quando você tem um antivírus que pega todos Exatamente isso. Agora, tem tipos de demônio que se não tá preparado, né? E ele entra. Tem uns que são ninja, né? Que eles vão achar um jeito ali, vai ficar Ou te rondando. levar ao erro, né? Vai te levar a Ele você te manda- abrir a portinha. Ou quando o cara quer te dar um golpe, manda um e-mail, você clica naquele Isso, link. E sempre envolve aquele negócio de engenharia social, né? Que esses e-mails de ransomware e por aí vai, ele tem uma engenharia social. Engenharia social num conceito diferente do negócio de teoria da Chama de conspiração. phishing? O que é? É Fishing Expedition, né? Que a ideia é o seguinte, ele precisa te convencer, usando informações sobre você, de que aquele e-mail é legítimo. Por exemplo, tá acontecendo muito agora. O cara, por exemplo, aconteceu comigo. Acontece direto. Eu compro livro importado. Aí o livro não chegou ainda, o cara te manda um e-mail como se fosse do correio, falando, seu livro parou na alfândega, paga aqui R$80 do imposto. Ou seja, ele ficou sabendo Ele tem que informação privilegiada. Então vamos supor que o cara tem informação privilegiada sobre você, ele sabe que você tem um certo trauma, que aquilo ali te dá um gatilho psicológico, te gera pânico e medo. Vamos supor que no meu caso, eu vou dar um exemplo, eu não tenho isso. Uma vez eu fiquei preso embaixo de um pedalinho, dentro d'água. Eu tava brincando na praia atrás de um pedalinho, aí meu irmão empurrou o pedalinho, eu fiquei agarrado embaixo do pedalinho dentro d'água. Eu falei, vou morrer afogado, né? Só que aí, de alguma forma, eu consegui sair. Aquilo ali poderia ter me gerado uma claustrofobia. Então, vamos supor que eu tô no elevador, aí tô super feliz, bem com Deus, aí, de repente, um demônio vai lá e desliga o elevador. Aí eu tô preso ali, aí começa a dar aquele gatilho. Aí daqui a pouco, em vez de eu pensar em Deus, não, tá tudo bem, tô com Deus, aí começa a ficar claustrofobia, medo, não sei o quê. Aí ele acha a abertura para entrar, é como se fosse aquele e-mail que chega, que ele conhece informações que ele tá usando a brecha, entendeu? Então, a dinâmica do mundo espiritual é assim. Você falou do antivírus, né? O antivírus seria não dar brecha ou ter o Espírito Santo, mas tem aquele sistema de bloqueio de sinal de celular, que tem em presídio, né? Eu não sei como funciona. Eu também não sei como funciona a ciência do negócio, mas é como se você tivesse blindado também, os espíritos não conseguissem sintonizar com a tua frequência. Tá. Porque tem um bloqueio de sinal. E aí a música entra nesse sentido também. Porque se você toca certas notas, a combinação das notas e as frequências musicais, o campo harmônico melódico, ele seria uma blindagem também. Vamos supor que o demônio encostou na pessoa e ele sintonizou com a pessoa. Aí você começa a tocar a música, a sintonia vai dando a interferência na sintonia, ele não vai conseguindo ficar acoplado, ele vai sendo liberado. Era o que Davi fazia tocando harpa com Saul. Saul estava cheio de brecha, mas a frequência que saía do canto e da harpa quebrava a conexão dele, caía o Wi-Fi da parada. Ele não conseguia mais conectar o sinal com o outro. Só que aí o que acontecia? Davi ia embora e o demônio voltava. Entendi. Por isso que às vezes, cara, existem certas... Cara, você lembra do... Pô, como é que eu esqueci o nome do negócio? Aquele filme lá que é do livro do pessoal no deserto lá, na areia. O Duna. Duna. Só vinha... Olha como que eu fui... Porra. Aqueles caras lá no deserto. Só vinha... Podia ser Lawrence da Arábia, né? Só vinha... Não, veio na minha cabeça Sand. Aí não tem nada a ver com Sand, é Duna, né? Não, é areia, deserto, Sand, não é Duna. Pô. Tá. Lembra que eles faziam um grito específico, um barulho com a boca? A mãe e o garoto? O filho? Sim, eles não faziam... pra que eles faziam? Pra afugentar os caras. Ah, é? O cara ficava maluco, sei lá. Aquilo ali, espiritualmente, faz um sentido, porque dependendo da frequência que você conseguir soltar com a tua boca, as ondas sonoras, essa frequência, cai a conexão, entendeu? Sim. O espírito tem que sair. Então, cara, aí a gente já tá indo para um universo meio de batalha espiritual, exorcismo, né? Libertação, cura interior. Mas a dinâmica do... Aproveitando aqui, fala aí. Algumas pessoas comentam que a frequência sonora do funk e do trap chama espírito maligno também. Existem essas teorias. Existem estudos. A batida, né? A maior parte ou chama determinados espíritos, né? Pra galera não ficar ofendida. Exato. Ou abre algum portal também, né? Eu não sei. Mas o que eu ia falar... Cada frequência chama uma galera. Mas eu queria falar que o tambor, né? A batida do negócio... Os instrumentos de percussão favorecem abrir esse mundo espiritual. Por causa da frequência também.
Não é um piano, né? Sempre é uma batida, né? É, pro piano só se ele tocar o trítono, né? Que é o Diabolus em música, né? Ah, que é a é? dissonância. É, a dissonância. Porque a dissonância vai trazer a ideia de sons que não conversam. A ideia de briga, a ideia de confusão, a ideia de discórdia. Entendi. Não tem o acorde na música? É. O que é o acorde? São notas que estão de acordo. Quando você tem você não tem o Discord, tem o aplicativo Discord, né? No caso da música, você tem um acorde dissonante. Ou seja, aquilo inspira uma sensação negativa, ruim. Então, as músicas dissonantes, elas são mais propícias a esse tipo de coisa. Inclusive, tem uma história muito interessante. Olha lá, deve ser o Paganini, né? Paganini tinha pacto com o demônio, né? Tocando violino. O trítono é você ter um intervalo de 3 notas entre os acordes, né? E é claro que música é 100% matemática, então a gente volta lá na matemática, né? Mundo espiritual é matemática e geometria pura. Então, a questão do ritmo é muito interessante, por quê? Porque no livro O Som e o Sentido, do José Miguel Wisnik, que também está no livro Nós, The Political Economy of Sound, que é do... Esqueci, outro dia a gente falou desse livro. Ele vai dizer que a igreja, a igreja católica, quando ela se consolida, eles tiraram os instrumentos de percussão, porque eles não queriam que as pessoas tivessem o transe. Ah, é? Eles limitaram. Então aí eles acabam com os ritos regionais, né? Por exemplo, na Península Ibérica tinha o rito visigótico, o tipo do rito da igreja, que era dos visigodos, né? Aí na França você tinha um rito, em Roma você tinha outro rito. E aí o que acontece? Gregório Magno, ele formaliza não apenas o calendário gregoriano, né? Mas ele formaliza o canto gregoriano também. Então o canto gregoriano, eles mudam uma música que era diversa, dissonante, múltipla e que tinha ritmo, percussão, e que dentro de contexto ritualístico favorecia o transe, ele muda para o canto gregoriano, que não tem ritmo, não tem tensão, é uma música perene, sem início, meio e fim. Ela vai eternamente, né? Dentro daquele conceito do catolicismo romano que é o semper idem, né? Sempre o mesmo. Que a igreja não, apesar de toda a mudança aparente, ela continuaria a mesma. Então foi uma estratégia muito interessante de unidade dentro da igreja. E essa unidade se expressou até na lógica da estrutura musical. Porque o canto gregoriano, ou cantochão, é uma música em que não tem acorde, ou seja, não tem notas diferentes tocadas juntas, ainda que sejam consonantes ou não, né? Todo mundo cantava em uníssono. O que é isso? Todo mundo cantava a mesma nota no mesmo tempo, não tinha notas diferentes. E também essa música, ela era uma música que ela era perene. Ela não tinha tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento. Ela vai sempre continuamente. E dentro dessa estrutura do canto gregoriano, é uma música modal. Ou seja, você segue um modo, né? Tem os 7 modos gregos, que é jônico, dório, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Esses modos, você tem uma nota principal que manda ali, e todas as notas giram em torno dessa nota principal. Ela vai e volta para a principal. Vai e volta. Ou seja, é a ideia de que todo mundo tem que estar junto, não pode ter vozes diferentes, e isso aqui não vai ter fim nunca. A igreja é eterna, e não tem briga nem tensão. Agora é tudo tranquilo. Sim. Só que aí, o que acontece? Quando surge ali isso é tudo matemática, né? Os caras começaram a fazer umas contas lá, uns logaritmos. Aí começaram a criar um sistema novo, que era o sistema tonal. Não era mais o sistema modal. No sistema tonal, você pode ter os acordes. Inclusive, no canto gregoriano não tinha nem instrumento, né? Era só a voz, né? Porque os instrumentos, eles permitem você ter múltiplas notas. Principalmente se o instrumento não é temperado, né? Tempero não de culinária, né? O instrumento temperado é aquele que tem um limite certo entre uma frequência e a outra, entre uma nota e a outra. Por exemplo, piano, ele é totalmente temperado. Por quê? Você só pode tocar aqueles intervalos que estão ali. O mínimo que tem ali é o semitom, né? Você não pode ter o meio termo. Agora, se você pega uma cítara, a cítara indiana... Qual a diferença? Tem microtons ali.
Entre, por exemplo, o sol e o sol sustenido, você pode tocar umas 50 notas. Pô, Um instrumento temperado não, ele fala, você só pode pular daqui para cá, você não pode andar aqui no meio. entendi. Então, o instrumento... O que acontece? Os instrumentos começam a aparecer, e aí é a época que surge Johann Sebastian Bach, né? Com o cravo bem temperado, né? Por isso que é bem temperado. E aí, Bach já começa a tocar com notas dissonantes, as fugas, né? Do Bach, e acordes totalmente dissonantes. Você vê aquela fuga em Lá menor, ou em Ré menor, fuga em Ré menor. Cara, ele faz tem uns acordes ali que você escuta e você fala, caraca, isso aqui dá um clima estranho, né? Não existia isso. Por quê? Porque a igreja tentava dominar nesse sentido de só pode ser todo mundo junto ao mesmo tempo, sem início, meio e fim, sem tensão e sem discórdia. E é por causa disso que quando chega a Reforma Protestante, os caras já começam com canto coral já. Canto coral, o que é? Eles fazem acorde com as vozes. É a tríade, né? Um tá cantando a nota que é a primeira, o outro tá na terceira, outro tá na quinta. Então você tem aquela harmonia vocal. Sim. São vozes diferentes, mas que trabalham juntas ali porque estão dentro do mesmo tom, entendeu? Aí tá dentro do mesmo campo harmônico. Ali tem a primeira, a terça, né? A primeira, a segunda e a terceira, né? Das notas, o campo harmônico. Primeiro, segundo e Embaixo, terceiro. o que significa aquele N harmônico? Ali o N, ele fez uma tipo X, né? Aí ele botou a equação, né? Lambda 2L sobre N. Então é tipo assim, N vezes você vai multiplicando isso. Que você vai quebrando, você quebra a frequência no meio, né? Tá. Como se fosse em cima tá 400, embaixo tá 200, aí embaixo tá 100, embaixo tá 50, né? Você vai cortando no meio a frequência. Lembrando que frequência é hertz por segundo, né? O hertz é oscilação por segundo. É quantas vezes balança por segundo. Então, a música vai desempenhar um papel fundamental. E aí o que acontece, né? Aí, nesse período, surge também a mística católica. Isso é legal pra caramba. Que vai surgir o Bernardo de Claraval e a Teresa d'Ávila, né? Já são aqueles que, através das orações da música, conseguem atingir o transe, que era o que a igreja tinha tentado limitar. Para tipo assim, nós temos o controle da experiência religiosa. Você não pode ter experiência religiosa autônoma. Tipo, as experiências religiosas autônomas são consideradas clandestinas. Só a gente pode ter. Então, isso, a música, o mundo espiritual, a matemática tem tudo a ver. Anda assim, ó. Música é matemática pura, né, cara? Então, eu que não manjo muito de música, eu ouço o pessoal falar que é matemática, né? É tudo matemática, porque é aquilo ali, é proporção, né? É tudo cálculo, né?